Aí eu cheguei no centro espírita e falei, opa, tudo bem? Cara, opa, tudo bem, estamos aqui na sessão, psicografia. Eu falei, legal, bacana. Você tá procurando alguém? Vó, avô, pai, mãe? Eu falei, não, nenhum deles. A resposta que eu preciso é só de um cara só. Quem é um amigo? Eu falei, possivelmente, mas ele não me conhece. Morreu há quanto tempo? Eu falei, faz um séculozinho e pouco. Mas quem é a pessoa? Eu falei, Freud, Sigmund Freud. O espírita riu. Você tá brincando, né? Ele riu. Sério. E eu falo sério. Vamos falar de uma ressurreição maior do que isso. Algo que as pessoas não poderiam não ver. É a ressurreição coletiva de um cemitério. Quando Jesus morreu às 3 horas da tarde, de uma sexta-feira, aquela coisa toda. Então, quando ele falou, está consumado, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. E o que aconteceu? Os túmulos se abriram. E aquelas pessoas saíram andando em Jerusalém, cumprimentando a uns e a outros. Eu sabia que um dia alguém ia falar isso, que eu ouvi isso uma vez, Jason. Eu falei, cara, eu ouvi isso de que quando Jesus morre, outros ressuscitam. Então, aconteceu. Capítulo 28, versículo 54 a 56 de Mateus. Atualiza, com Anthony Galvão. O vídeo de hoje está simplesmente imperdível. Imperdível os cortes que eu tenho para vocês aqui. Rodízio de cortes. Estou falando aqui da minha cozinha. Aqui no canal Atualiza. Porque teve um período no podcast ali do Daniel Pires, que eu vou deixar também o link aqui do canal do Daniel Pires. Eu fiz uns cortes aqui principais da entrevista do Jason Ferrer ali. Foi algo impressionante no momento que o Ferrer falou que ele visitou um centro espírita e foi lá para pedir para o espírita lá invocar o espírito de Freud para que ele pudesse falar. Foi sensacional. E teve um momento também que o Jason Ferrer falou sobre a suposta ressurreição coletiva. Lembra daquele filme Uma Noite Alucinante? Que os mortos saem dos túmulos e vão pelas ruas assombrando pessoas? Na Bíblia tem um episódio bizarro assim, quando Jesus ressuscitou. Segundo a Bíblia, tem um período ali que os mortos saíram do túmulo e andaram sobre as ruas de Jerusalém, cumprimentando pessoas. Cara, que loucura é essa? Jason Ferrer fala nos mínimos detalhes. Fica aí, porque os cortes são sensacionais e é bom relembrar dessas primícias. Um abraço ao Jason Ferrer, que eu vou deixar também o link do canal do Ferrer aqui. Sempre tenho autorização de trazer vídeos aqui sobre o Jason Ferrer e você vai gostar. Deixa um like, é muito legal, uma mensagem, mas não perca esses cortes aí, porque estão simplesmente sensacionais. Vamos para o vídeo principal. Esse Deus de amor e de compaixão, ele não vai existir por uma pessoa que perdeu um filho violentado exatamente. Por um louco na rua. Ele não vai estar numa família que perdeu um jovem que foi morto com um tiro no pescoço por causa de um celular. Eu estou com um vídeo de uma mãe aqui, meu vídeo sabia ali no celular, onde uma mãe está de joelhos dobrados diante do túmulo de uma filha de 12 anos de idade, agradecendo a Deus por Deus ter permitido o estupro da filha. Que? O quê? Tá o vídeo ali. Está a 3 metros da gente o vídeo. A mãe está agradecendo pelas cinzas da filha. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me permitiu passar 12 anos com a minha filha. Mas o estuprador foi lá, acabou com a vida dela, destruiu a vida dela e os sonhos dela, Senhor. Muito obrigado. O Senhor me permitiu que ela passasse 12 anos comigo e eu entrego ela para ti. Mas os teus planos foram feitos. Mas isso daí não seria não, assim, não é defendendo a mãe, mas não seria uma maneira dela enfrentar esse luto? Eu não acho que seja maneira de enfrentar o luto apenas. Mas eu queria que um psicólogo ou um psiquiatra acho que só pudesse me ajudar, ou Freud pudesse se manifestar, né? Se acreditasse em reencarnação. Tanto é que eu já fui a um centro espírita para tentar falar com Freud sobre algumas coisas e ele não aparece. Você foi chamar Freud? Com certeza. O cara chegou lá e falou... Por que eu nunca pensei nisso? É claro!
Eu sempre, quando eu vou jogar Ouija, eu sempre converso com os pé rapado espírito. Aí Não. eu quero falar com Freud. Oxe, tu tá doido? Me conta isso, como é que foi? Aí eu cheguei no centro espírita e falei, opa, tudo bem? Cara, opa, tudo bem, estamos aqui na sessão, psicografia. Eu falei, legal, bacana. Você tá procurando algum ente? Vó, avô, pai, mãe? Eu falei, não, nenhum deles. A resposta que eu preciso é só de um cara só. Quem é, um amigo? Eu falei, possivelmente, mas ele não me conhece. Morreu há quanto tempo? Eu falei, faz um séculozinho e pouco. Mas quem é a pessoa? Falei, Freud, segue muito Freud. O espírita riu. Você tá brincando, né? Ele riu. E você ele falando riu. sério. E eu falando sério. Eu falei pra ele, desculpa, eu não entendi. O senhor tá rindo porque ele tá aí já? Ou porque o senhor tá rindo de mim? Porque minha pergunta é grosseira ou é porque é irônica? Ou sei lá. Aí você quer falar com o pai da psicanálise, Freud? Freud. Eu falei, exatamente, gostaria que o senhor chamasse ele, porque eu tenho algumas perguntas, certo? Inclusive para a prova, que eu tenho que fazer agora em direito. E caiu, né? Psicologia. Gente, incrível. E eu preciso conversar com ele. O senhor poderia adiantar esses passos para mim? Aí pergunta, o cara chamou Freud? Não. Não, cara, o cara não chamou Freud. Então, assim, cara, é puro besterol tudo isso. Espiritualidade, sabe? É muita gente gananciosa. Cara, a humanidade, ela é desgraçadamente ruim por causa de humanos muito ruins. E esses humanos se aproveitam da religião e da fé alheia das pessoas. Então você já chegou a essa conclusão, né? De que não tem, como você é ateu, não tem Deus nenhum, tudo são as pessoas. São pessoas. Quem tá fudendo todo o processo são as os pessoas homens, que tentam mulheres, ludibriar, tentam enganar, ferramentas de manipulação em massa, colocando pessoas contra Deus, pessoas contra os espíritos. Se você não acreditar é porque Deus não é com você. Se você não der, Deus não vai fazer, certo? Quem é você para questionar Deus? Tem pessoas que são tão assim, eu não vou chamar de idiotas não, tá? Talvez esteja ferindo a honra da pessoa. Mas chega e diz assim, se você está questionando tanto, vai perguntar para Deus. Olha isso, cara. Olha o nível da insanidade dessas pessoas. Vai perguntar para Deus. Eu digo, mas não é você que fala com ele, não é você que é filho dele. Você é o filho do cara e não consegue apresentar o próprio pai. Não é você que é interlocutor? Não é verdade. Não é você que é o mediador, né? A Bíblia diz assim, que agora não sois mais chamados de servos, mas sois chamados de filhos. Né? E Jesus, ele rasgou o véu que separava Deus do homem e agora o homem tem acesso direto ao Pai. Direto. Então não precisa. Não precisa mais de nada. Não preciso de um interlocutor. Eu não preciso de um pastor, de um padre. Eu vou direto. Mas tem um negócio. Essas pessoas falam tanto com Deus e quando eu preciso falar com Deus, até para tirar dúvidas banais ou dúvidas importantes, esse Deus não aparece. Agora Deus aparece para poder falar línguas estranhas que eu não entendo. O que porra é essa? O que você acha dessas linhas? É claro, fonemas aleatórios. Se você pegar fonemas, B, ba, ba, be, bi, bobu, você dá, de, dridrodu, drá, dre, dri, drodru, e você juntar brá com drá, com crê, com cré, com cru, até com cu. Eu não sei de onde veio essa... Fonemas aleatórios. Apenas isso. Porque na época que eu participava de grupo de jovens, tinham uns grupos da Renovação Carismática Católica que oravam em línguas assim, muito. E eu sempre falei, gente... Não. Tanto é que se você pedir para que a pessoa fale a mesma coisa, ela não consegue falar a mesma coisa. Por exemplo, se eu digo assim, tem um profeta, está aqui agora falando, estou interpretando. Cantarabaci, eu estou nesta casa. Cantarabachai, eu saí da casa. Cantarabaci, aí ele vai falar outra coisa agora. Cantarabaci não era eu estou nessa casa? Por que mudou a tradução? Agora mudou a tradução. Não é mais Cantarabaci que o cara falou, já não é mais eu estou nessa casa. Eu tenho um propósito. Cantarabaxá, ele falou de novo, Cantarabaxai. Labaxúria. Labaxúria, canta Labaxúria, Canará. E quer dizer, e o cara vai dando outras interpretações. Quer dizer, são pessoas, são atores, certo? Ou pessoas tomadas por uma emoção muito forte, onde elas estão dentro de um grau altíssimo de megalomania, se achando filha ou filho do dono do universo. Não é qualquer porcaria, não. É o filho do dono. Aí o cara começa a falar essas línguas. E tem um outro filho do dono, irmão, interpretando a língua. E as pessoas não compreendem que isso é uma insanidade, que isso é psicose, que isso é neurose. Jason, isso é mistérios de Deus, Jason. Olha isso, você está entendendo? Doença mental é mistério de Deus. É por isso que a maioria dos esquizofrênicos se dão bem no espiritismo e se tornam até médios.
Isso é polêmico. Poxa, cara, que isso, velho? Mas eu já me questionei muito isso. Será que eu vejo espírito? Eu nunca vi, não acredito muito. Mas é que eu trabalho com isso, né? É difícil falar que eu não acredito. Realmente, eu tô numa fase muito cético. O meu trabalho, quando eu vou trabalhando com o meu trabalho é contar histórias de terror. Então é meio incongruente, mas isso eu sempre falei em todas as lives. Que eu falo, cara, eu gosto como história fictícia, sabe? O LendaCast, o meu podcast, ele é para contar essas histórias fictícias. Só que quando eu conto, tem gente que fala, não, mas existe. Tem o espírito, tem o fantasma. E eu falo, beleza, porque a gente respeita a fé do outro, né? Só que quando a gente fala de Deus, de Jesus, eu quero até chegar com você no Novo Testamento, que a gente falou muito do Antigo, mas quando a gente fala de Deus e Jesus, a coisa é outra, porque não tem como contestar que existe Deus hoje em dia para muitas pessoas. Não tem como você falar, gente, como não existe Deus? Deus é tudo, Deus está em tudo. E para você, Deus não está em nada, né? Não. Sem contar que Jesus foi um baita de um mentiroso, né? Mentiu descaradamente para as pessoas. Por quê? Tanto é que meu livro, Porque Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda, é onde eu mostro um livro com 460 páginas e 24 capítulos. O título é Por quê? Porque Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. O subtítulo é uma crítica contundente à escatologia cristã, onde eu pego todas as formas de escatologia, porque não existe só uma escatologia. Não existe só uma. Existe a escatologia preterista, e dentro da escatologia preterista tem a escatologia preterista parcial e completa. Aí existe a escatologia idealista, a escatologia futurista, a escatologia historicista e a escatologia universalista. Antes de tudo, o que é escatologia? É a doutrina de todas as coisas, ou do fim dos sistemas, onde Deus viria julgar os céus, ou os humanos, viria estabelecer o seu reino, certo? E zerar a terra. Certo? Zerar de novo. Zerar de novo. Ele foi zerado mais. Ele não conseguiu fazer isso em Adão e Eva, lá no céu. Ele teve problema no céu. Como assim problema no céu? Porque o anjo perfeito dele... Como é que o anjo perfeito... Se rebela contra. Como que o anjo perfeito peca? Como que o anjo perfeito teve influências externas? Se Deus é onipresente. Se Deus é a única opção para tudo. Como é que um anjo pode agora chegar e dizer assim, Deus, além de você, tem um mal ali que eu gosto. Eu quero pecar contra ti. Como? Deus é a única coisa. Foi ele que fez o cara, né? O anjo. E o anjo era perfeito. Isso quer dizer, perfeito é algo que não tem necessidade de nada. Você estava falando de Jesus, então, Isso. Nessa questão da segunda vinda dele, né? Isso. E Jesus prometeu para os discípulos, para aqueles 12, com nomes, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe, André, Judas Iscariotes, Judas filho de Alfeu, Tiago, aquela cambada toda. Jesus prometeu para eles que viria antes deles percorrerem a cidade de Israel. Isso foi uma promessa de Jesus. A vinda do Filho do Homem. Não é uma vinda de Jesus. Jesus está mandando os discípulos numa sexta, na segunda-feira eles vão se reencontrar em algum lugar. Jesus está falando da vinda dele, da vinda do Filho do Homem, Mateus capítulo 10, versículo 23. Da segunda vinda? A segunda vinda, a parousia, chamada em grego, a segunda presença de Jesus. Parousia. Parousia. Que é a segunda presença. O que ocorre? E aí os discípulos, todos contentes, né, acreditam piamente que Jesus vai voltar antes deles percorrerem a evangelização em todas as tribos de Israel. E Jesus não voltou. Primeira mentira. Jesus deixou bem claro para eles, em Mateus capítulo 16, versículo 27 a 28, falou assim, agora palavras da Bíblia, abre aspas. Alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória para dar a cada um segundo as suas obras. Fecha aspas. Eu pergunto, quando que isso aconteceu? Todos morreram. Todos morreram. Jesus deixou bem claro, alguns dos que aqui estão não morrerão, até que vejam vir. É vir. Até que vejam ele, né? Vir. Na glória. Para ele vir, ele precisa ir. E ele foi para algum lugar?
Aí alguns teólogos mentirosos do caramba dizem que isso se cumpriu na transfiguração. Que Transfiguração ou ressurreição? Transfiguração. Quando Outros, ele se transfigura com os outros o profetas. Pedro, Tiago e João. E Moisés e Elias. Que ele, isso. É quem vê os apóstolos que vêm e aí Moisés e Elias aparecem do lado dele, né? Exatamente. Aí Jesus, no capítulo 17 de Mateus, aparece 6 dias depois, certo? Transfigurado. Aí eles dizem que aquilo lá foi a volta. Mas espera aí, Jesus falou que voltaria com anjos, não foi? Cadê os anjos lá? Tem anjos lá ali? Não. Jesus falou que daria a cada um segundo as suas obras. Isso quer dizer ressurreição geral de mortos. É impossível eu dar a cada um segundo as suas obras se muitos já morreram. Como é que eu vou dar a cada um segundo as suas obras se não houver uma ressurreição? E deu na transfiguração. Aí diz, mas isso aconteceu na ressurreição. Aí eu pergunto, na ressurreição, Jesus veio de algum lugar? O corpo dele, parousia. Levantou e veio do céu para cá? Jesus falou de uma vinda. Entendeu? E não de um retorno dos mortos, de uma ressurreição. Jesus falou que voltaria com anjos e para dar a cada um segundo as suas obras. Eu pergunto, isso aconteceu na ressurreição? Não. Aí alguns dizem assim, mas isso aconteceu no Pentecostes, onde desce o Espírito Santo. Jesus veio, batizou todo mundo e tal. Mas quem foi que desceu? Foi Jesus ou foi o Espírito Santo? É que para os católicos eles são os mesmos, né? Não. Jesus e o Espírito Santo são pessoas distintas. E Deus também? Distinto. Então cada um é um? Cada um é um. Isso aí é um dogma de fé, né? É um dogma de fé, mas isso é um politeísmo disfarçado de monoteísmo. Porque, veja... vários deuses. Vários deuses. Por quê? Se eles julgam que Jesus é Deus, e Jesus ora ao Pai, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, para quem ele está falando? Com o Pai. Aí Jesus diz assim, em espírito agora. Está falando contra a pessoa, né? Outra pessoa. Com ele mesmo. Não pode estar falando contra com ela mesma. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Peraí, com quem ele está falando? E outra, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede a Deus com gemidos inexprimíveis pelos santos. Mas se o Espírito advoga em nosso favor, então fica difícil, né? Uhum. Então não é a mesma pessoa, já Deus e o Espírito Santo são duas agora distintas, porque um intercede pelo outro. Deus, não faz isso não. Então um está pedindo ao outro. E outra, Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, e ele vos ensinará. Mas é preciso que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Ué. Então eu vou para que ele venha. Se eu não for, ele não vem. Você entende agora? Mesmo ia falar assim, eu vou e volto para mim mesmo. Eu vou para mim mesmo, volto para mim mesmo. Mas ele nunca se referiu assim. Então, se as pessoas julgam que Jesus é Deus, fica complicado coisa dessa. E é o Espírito Santo, né? Eu e o Pai somos um, babá, aquela coisa toda, fica difícil coisa dessa. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, fica difícil um texto desse. Dizer que Jesus é Deus. Então, quer dizer, você está tendo um politeísmo aí, cara. E não quer entender que é politeísmo. E ficam fazendo gracinha de malabarismo com palavras e exegese e hermenêutica para dizer que isso daí é tal. Enfim, então Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 24, em Marcos capítulo 13, em Lucas capítulo 21, que eles passariam pela grande tribulação, Daniel. A grande tribulação que os crentes esperam hoje, Jesus falou que quem passaria pela grande tribulação seriam os discípulos. Aí as pessoas dizem assim, mas eu não sou discípulo. É uma ingenuidade coisa dessa. Porque ele estava falando com os 12, né? Por favor. Mas aí eles não podem imaginar assim, não, mas eu sou na igreja dele, eu também sou um discípulo. Não, de maneira nenhuma. Porque quando você fala, quando você vai interpretar, primeiro você interpreta quem falou, com quem falou, para quem falou, em que contexto falou e qual o objetivo. Então, quem é que estava falando? Jesus. Para quem? Para os discípulos. Em que século? Século I. Sobre quais circunstâncias? Entende? Então você vê que o contexto todo gera para que nós possamos não imaginar, mas entender que Jesus estava falando diretamente para 12 pessoas. Para os apóstolos. Para os apóstolos. E tanto é que Jesus falou assim, aquele que dentre vós perseverar até o fim será salvo.
Mas salvo de quê? Salvo de graça, de salvação, ter salvação de novo? Não. Salvo da grande tribulação. Jesus falou, aquele que persevera até o fim. Para perseverar, você precisa estar morto ou estar vivo? Tá vivo. Está vivo. Então os discípulos estariam vivos até o fim. Mas que fim era esse? A volta de Jesus. Eu pergunto, cadê esses homens perseverando até hoje? Tu conhece algum Pedro, Tiago, João por aí? Não. Que sejam os discípulos verdadeiros de Jesus? Aqui eles morreram, mas tem os que eles falam. Por exemplo, os papas os papas da Igreja Católica são as continuações dos apóstolos. Né? Nem tem condição de ser. Se fosse, estariam ressuscitando mortos. Porque Jesus falou em Mateus capítulo 10, versículo 7, ide por todo mundo, né? Pregai o evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, fala sobre isso também. Tu já viu algum discípulo doente? Já viu alguma notícia assim? Eita, Pedro enfermou. Gente, eu vi um vídeo um dia que um cara entrava no médico, ele falava, oi doutor, aí o médico tava espirrando, assim, falava, entra, por favor. E aí ele fala, nossa, mas o senhor tá espirrando, doutor? Fala, eu tô doente. Aí ele, um médico doente vai estudar, sabe assim, tipo, como se o médico não pudesse ficar doente, porque ele é o cara... É um paradoxo, né, parece, É né? um paradoxo, ele dá a cura pros outros e ele ensina, não pode ficar doente. Então essa mesma ideia, né? Como que um pastor, ele fica doente? Como que um pastor que veio de Jesus Cristo não ressuscita mortos? Boa. Esse pastor é de Araque, sabe assim? Com certeza. Se a gente for Porque pensar na literalidade, né? Se ele tem a mesma unção, se ele tem o mesmo dom, e se ele é tão filho quanto, ele faz as mesmas coisas. O próprio Jesus deixou bem claro isso. As Vocês pessoas falam mais do que eu, não é uma coisa assim que ele fala? João capítulo 14, versículo 12. Os crentes podem anotar isso aí. Jesus falou assim, aquele, não foi nem para os discípulos mais, mas deixou bem claro. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, quer dizer, ele deixou representantes aqui na terra que fariam as mesmas obras. Como? Andar sobre as águas, multiplicar alimentos. Ressuscitar os mortos. Ressuscitar ele mortos. ressuscita mortos também. Né? Certo? Multiplicação de peixes no rio, no mar. Entende agora? Aí você vê hoje os pastores pedindo dinheiro. Então, tem alguma coisa errada. Algo mudou. Algo mudou. Tá certo? E quer ver um texto que acaba com todo tipo de pastor picareta? É Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 acaba com todo tipo de pastor. Porque diz que lá os caras deveriam pregar. E por aí pregar sem dinheiro. Que não deveriam carregar 2 túnicas. Só uma. Só uma. Não deveria acumular tesouro. Tesouro na terra. Deveria pegar as doações e dar para os pobres. Mateus capítulo 10 destrói todo picareta. Pergunta pro picareta aqui. Lê Mateus 10 para mim, vê se tu segue isso aqui. De maneira nenhuma. Não, mas aqui ele fala das questões espirituais. Então, talvez haja uma outra interpretação. Exato. Ao bel prazer. É ao bel prazer, exatamente. Então, para você, bom, claro que eu acho que eu já fiz a resposta, mas eu ia te perguntar se para você acredita que Jesus ressuscitou. Não, né? Mas de você acredita modo que ele existiu nenhum. como pessoa? Não. Ah, nem existiu. Não. Eu, particularmente... Jesus é uma criação. É uma criação, totalmente. É um pano de retalho. Tá? Agora que sim. vai juntando, exatamente, né? Vai vários. juntando um daqui, ó, tem um ali, tem vários Cristos. É uma mistura de Moisés, é uma mistura de Elias, é uma mistura de Eliseu, é uma mistura de E Jeremias. essa galera existiu pra você? Não. Não São existiu. todos eles. Olha, o que eu tô falando pra você, cara, é uma coisa que, se as pessoas entendessem o que diabo é a construção histórica da Bíblia, sabe? Como foi construído, como esses arquétipos foram desenvolvidos, como esses líderes foram levantados lá atrás para um povo do futuro, para dar força a essas pessoas, sabe? Inventaram Moisés. O Jason, tá na hora da gente fazer a nossa própria Bíblia pro futuro, hein? Eu tô falando para você, Tá cara. na hora. Eu sempre falo isso, que eu vou escrever, eu vou fazer um livro, vai chamar o Evangelho segundo eu. Segundo eu. Porque, gente, o que eu vivo... capítulo 3, versículo 12. O que existe, o que existe hoje em dia, por exemplo, as pessoas falam, não, porque naquela época... Gente, aquela época passou. Eu não vivo Exato. naquela época. Eu tenho 39 anos. Há 40 anos atrás eu não sei o que acontece. Exatamente. Então eu não tenho como falar nem do pessoal dos anos 60. Tenho como viver o que existe
agora. Então, para você, Jesus nem existiu. Também é uma figura mitológica. Totalmente. Por exemplo, se você pega, quando as pessoas falam assim, vamos falar da ressurreição de Jesus. Tá. A ressurreição de Jesus é uma coisa isolada. Aconteceu. Algumas pessoas acreditam que ele ressuscitou. Vamos falar de uma ressurreição maior do que isso. Algo que as pessoas não poderia não ver. É a ressurreição coletiva de um cemitério. Quando Jesus morreu às 3 horas da tarde, de uma sexta-feira, aquela coisa toda. Então, quando ele falou, está consumado, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. E o que aconteceu? Os túmulos se abriram. E aquelas pessoas saíram andando em Jerusalém, cumprimentando a uns e a outros. Eu sabia que um dia alguém ia falar isso, que eu ouvi isso uma vez, Jason. Eu falei, cara, eu ouvi isso de que quando Jesus morre, outros ressuscitam. Então, aconteceu. Capítulo 28, versículo 54 a 56 de Mateus. O que ocorre? Isso é histórico? Prefeitos da época. Eu nem cheguei na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é uma fichinha. Isso é quando ele morre. Então ele morre, se rasga o véu. Exato. E os túmulos imediatamente se abrem. Gente, isso é muito terror. É apocalipse zumbi. E os mortos saem dos sepulcros, se arrebentando tudo, quebrando tudo, botando a mão para cima, para os lados. Mas eles saem como pessoas comuns. Comuns. E eles, cumprimentando a galera. Boa tarde, Dona Maria. E outra, as pessoas reconheceram. Meu Deus. E eles andaram em Jerusalém e foram para suas casas. Voltaram. Andaram. Voltei. Ela não morreu? Pessoas de antiguidade, que já ouviram falar, retrato falado, alguma coisa assim. E essas pessoas voltaram à vida. Aí eu pergunto, existe alguma prova de que isso aconteceu? Histórica, arqueológica disso? Nenhuma, meus amigos. Nenhuma. Então, se não há, aí eu pego agora, se não existe uma única comprovação histórica disso, imagina para a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é uma fichinha. Foi um cara que supostamente ressuscitou. Voltou da morte. Voltou da morte. E isso diante dos seus discípulos, porque somente os seus discípulos viram. Ninguém mais viu. Certo? A não ser 500 pessoas que eles dizem também que viu. 500? 500 pessoas que eles dizem que viram. Apesar que ninguém falou nada. Mas essa ressurreição em massa é que eu uso como um argumento contra a ressurreição de Jesus. Porque veja bem. Se as pessoas dizem assim, a formiga passou na sala. Possivelmente eu não vi a formiga passando. Mas diz, uma manada de elefantes passou na minha sala, eu não vi. Não tem como. Como assim? Como é que mortos ressuscitam em peso e Pilatos não fala nada? Os saduceus não disseram uma única palavra, não escreveram nada. Os essênios nada escreveram sobre. Os poetas, os fariseus da época, não escreveram absolutamente ninguém nada. Viu. Fizeram vista grossa. Normal. E ressuscitou, foi imundo, safado. Tá se achando, hein? Ninguém viu. Não vou escrever sobre isso, não é importante. O governador, o imperador, filósofos, teólogos de outras religiões, andarilhos, pessoas que sabiam ler e escrever, escribas da época. Ninguém, uma única folha de guardanapo para dizer eu vi os mortos e eu concordo com a Bíblia. Ninguém. Então, peraí, se ninguém viu isso, como é que eu vou acreditar na de Jesus? Vocês não viram o elefante passando, mas acreditam que a formiga passou por aqui. Não tem condições, cara. Isso é mentiroso. A ressurreição de Jesus é uma mentira. Esse Jesus não ressuscitou. Eu preciso ser enfático nisso, para que as pessoas possam entender que eu sou contundente quanto a isso. Não que eu sou o dono da verdade. E então, claro, né? Se ele não ressuscitou, é vã a vossa fé. O fato de subir aos céus, então... muito menos, né, querido? Porque, por exemplo, na religião católica, a gente tem outros dogmas fora esse. Por exemplo,
Maria, mãe de Jesus, também teria sido assunta ao céu, Assunta levada aos céus, igual... Colocaram uma mulher, porque estava tão cansado de só homem, 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 homem. Então... Para ganhar a religião das mulheres, né? A devoção das mulheres, aí criou uma mulher agora que é mãe de Deus. Agora veja, Deus que é o dono do universo, macho que estava solitário, a Igreja Católica disse assim, não, coitado, não fica assim não, Deus. Bichinho, coitado, eu vou lhe dar a mãe, viu? E criou Maria como mãe. Então, mas se Maria é a mãe, quem é a Deus é ela, não é? Olha aí, tá vendo aí? Não é? Eu sempre falei isso, eu falei, gente, mas... Claro, há várias incongruências, há várias coisas que a gente não explica. Mas, tipo... A minha deusa, o meu Deus, é a minha mãe e meu pai. Porque foram eles que me fizeram. Pois é. Se tem alguém que pariu Jesus, é Maria, ela é a deusa do cara. E tem a questão, como é que a mulher pode ser mãe de Deus e quem é o pai dele? É um misto. Quer dizer, o cara, olha a onda. O Deus que vai lá cria Maria. Ele é pai dela. Daqui a pouco ele diz, não, eu vou transar com ela. Aí engravida essa mulher. Aí depois diz, eita, agora eu sou marido dela, é? Mas você é filho dela agora. Você tá entendendo agora? É uma teia. Cara, não tem condição de uma coisa dessa. Não transa, ele coloca. Sim, por favor, né? Cara, é evidente que essa relação de Deus e Maria é uma réplica grega. É uma réplica. Deuses, né? É uma réplica egípcia. Acho que Mitra, né? Tem não, tantos deuses. Zeus, por exemplo. Zeus vinha pra cá furar com as humanas. Pois é, pessoal, vocês gostaram dos cortes? Sensacional, né? Muito bom. Sempre eu vou estar trazendo cortes de vídeos aqui, de entrevistas de ateus, debates de ateus com religiosos, porque este canal ele é especial para rodízio de cortes. Atualiza sua mente, formate sua mente e viva livre de toda e qualquer religião. Um abraço do Antônio Galvão. Atualiza com Antony Galvão.